Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema abracadabra do jejum. Meus irmãos, algumas pessoas têm o jejum como um ritual mágico. Alguns pastores, alguns líderes dizem assim: você quer uma bênção? Então jejum. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: você pratica o jejum e de repente, no abrir e fechar de olhos, a bênção chega até você. É isso que em muitas igrejas estão ensinando. A abracadabra do jejum. Meus amados irmãos, precisamos entender que o jejum bíblico, o jejum espiritual, ele envolve nos humilharmos diante de Deus para que Ele realize mudanças nas nossas vidas. O verdadeiro jejum, o jejum bíblico espiritual, envolve tristeza por nossos pecados, envolve um coração arrependido. O jejum bíblico, o jejum espiritual, envolve disposição de deixarmos os nossos próprios caminhos, envolve disposição de deixarmos os nossos próprios caprichos. O verdadeiro jejum, o jejum bíblico, o jejum espiritual, envolve deixarmos tudo que desagrada a Deus. O jejum bíblico, o jejum espiritual, ele envolve mudanças em nós, para que sejamos utensílios de honra, santificado e útil ao Senhor. Meus amados irmãos, escute bem uma coisa. Jejum não é um rito mágico para atender os nossos caprichos, os nossos interesses pessoais. Não. O nosso intuito de jejuarmos deve ser o de agradar a Deus, deve ser o de expressar o nosso desejo e a nossa fome por Ele. Isaías capítulo 58, nós vemos que os israelitas estavam jejuando para conseguir coisas. Jejuavam para obter o favor de Deus quanto aos seus caprichos e interesses pessoais. Então, Deus, vendo aquele tipo de jejum, os reprovou. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes na semana para ver se conseguiam ter justiça própria. Eles jejuavam, os fariseus, usando o jejum, visando obter benefícios próprios, benefícios pessoais. Aí, Jesus os repreendeu. Meus irmãos, o jejum bíblico, o jejum espiritual, é aquele que aflige nossa alma por causa do nosso pecado. O jejum espiritual, o jejum bíblico, ele dá condição ao Espírito Santo para nos mostrar o que há em nós que deve ser mudado. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a questão não é se você quer uma bênção, jejue. Não. A questão não é essa. A questão é, você quer santificação? Então, jejue. O jejum, ele deve visar nossa santificação. Por isso, que quando alguém diz assim: eu vou jejuar para passar no concurso, eu vou jejuar para obter a casa própria, essa pessoa perdeu o foco do jejum bíblico, o foco do verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum, escute bem, não tem a visão mercenária. O verdadeiro jejum, ele não negocia com Deus. No momento que uma pessoa diz: Deus, eu vou jejuar para obter aquilo e aquilo outro, o jejum virou uma moeda de troca. O jejum virou uma negociata com Deus. O jejum tornou-se uma prática mercenária.
Meus irmãos, escute bem. O Deus que nós servimos não é um Deus com quem se negocie. Ele é soberano, ele é livre. Mas você pode perguntar, e a recompensa do jejum? Tem recompensa? Sim. A recompensa neotestamentária do jejum, você vai encontrar, vamos encontrar em Mateus 6, 17, 18. Nós devemos jejuar movido pelo anseio de que o nome do Senhor seja conhecido, honrado, magnificado e reverenciado. Nós devemos jejuar movido pela ânsia, pelo anseio de que seu reino venha até nós e a sua vontade seja feita. Essa é a principal recompensa que Deus nos dá pelo nosso jejum. Lá em Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15, Jesus ele relacionou o jejum com o nosso desejo de sua volta, de sua vinda. Portanto, o jejum ele deve estar relacionado intimamente com o desejo que nós trazemos no nosso coração da volta, acerca da volta do Senhor Jesus. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, para não jejuarmos para conseguir algo pessoal. Devemos ter muito cuidado para não jejuarmos para conseguir algum prazer material. Esse não é o foco do jejum. Nós não podemos fazer do jejum um ritual para manipular Deus. A recompensa maior do jejum será um banquete eterno. Esse é a recompensa maior. Por quê? Porque a recompensa que Deus tem em mente antes de qualquer coisa é Ele mesmo. Meus amados irmãos, é preciso entender que o jejum ele é um benefício para a nossa vida espiritual. O jejum nos faz crescer, porque é através do jejum que nós nos lembramos quão grande é o nosso pecado, quão grandes somos nós, miseráveis. Nós vemos na Bíblia homens que jejuaram. Os discípulos de João Batista jejuaram. Paulo jejuou, a igreja primitiva jejuou, os apóstolos jejuaram. É no jejum que nós nos lembramos que não somos nada, que somos pecadores. Agora, meus irmãos, escute bem. Muita gente diz que o jejum é bom porque o jejum perde peso. Eu já vi gente dizer isso no púlpito. Irmão, jejum, porque o jejum é bom que você perde peso, você emagrece. Isso não é jejum. Isso é dieta. Se perder peso é o objetivo, é o foco do jejum, perdeu-se a visão, perdeu-se de vista a plenitude da razão porque se deve jejuar. Jejum, meus amados irmãos, não é fardo. Jejum não é um fardo. Algumas pessoas dizem assim, irmãos, você precisa levar o fardo do jejum. De maneira alguma. O jejum não é um fardo pesado. Por quê? Porque toda prática espiritual é maravilhosa. E Jesus disse, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, algumas pessoas que dizem assim, você precisa fazer o seu sacrifício de jejum, erram em dizer isso. Deleitar-se na presença de Deus nunca foi sacrifício. Nunca foi. Por quê? Porque a força para o jejum que Deus nos chama a fazer não vem de nós. Vem dele, vem de Deus. E se vem de Deus, é suave. E lembre-se de uma coisa. Jejum é uma guerra contra os nossos próprios pecados. O jejum, ele não é um rito abracadabra para ganhar coisas, para ganhar recompensa, como estão pregando por aí. Nós, quando jejuamos, nós somos como jardim regado. Quando jejuamos, nós somos como mananciais, cujas águas não faltam nunca. Então o jejum é uma demonstração de que nada nesta vida satisfaz a nossa alma além de Deus. Portanto, meus amados irmãos,
tenhamos uma visão correta do que vem a ser jejum. O jejum bíblico, o jejum espiritual. Não é o jejum de receber coisas materiais. É o jejum o jejum serve para conserto das nossas vidas. Como já falei, é uma batalha contra os nossos pecados. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém e amém.